Fala pessoal, Spider aqui novamente. Nesse vídeo nós vamos continuar falando dos principais componentes do sistema imune e o seu funcionamento. Vamos continuar nossa saga discutindo sobre o macrófago e nesse vídeo nós vamos falar do papel que essa célula exerce nas respostas imunes. Você sabe em quais situações essas células serão mais envolvidas? Não? Então fica comigo que após a vinheta você vai descobrir. Bora lá! Muito bem, pessoal. Então, como prometido, vamos falar aqui sobre a atuação dos monócitos e dos macrófagos nas respostas imunes. Tá? Então, nos vídeos anteriores, lembrando que nós estamos em uma série de vídeos sobre os componentes do sistema imune. E nós estamos aqui numa série sobre os monócitos e macrófagos. Então, são células do sistema imune, e aí nós vamos explorar aqui especificamente os monócitos e macrófagos, e no vídeo de hoje vamos ver como que eles agem nas respostas imunes. Basicamente, nós vamos falar das suas funções nas respostas imunológicas. Então, já vou tirar aqui o meu rostinho para vocês aproveitarem melhor aí o enquadramento aí do slide, beleza? Então, vamos lá. Assim como eu fiz na série sobre os neutrófilos, eu tentei simplificar um pouquinho os principais momentos em que essas células vão se destacar. Então, monócitos e macrófagos, vou colocar aqui para vocês, tem um papel interessante quando se envolve aí com uma infecção por um micro-organismo de característica intracelular, que eu chamo aqui de MOIC. Tá? MOIC são micro-organismos intracelulares. Tá? Então, quando a gente tem uma infecção causada por micro-organismos que infecta a nossa célula, que vive dentro da nossa célula, é o seu mecanismo de replicação, é baseado no ambiente intracelular, a gente vai chamá-lo de MOIC. E aí o macrófago chama atenção nesse processo. Nós vamos ver que tem alguns micro-organismos que têm a habilidade de infectar ativamente uma célula ou durante um processo de fagocitose, por exemplo, esse micro-organismo, digamos, escapa dos processos envolvendo a fagocitose, que a gente inclusive já viu na resposta imune dos neutrófilos, por exemplo, e esse micro-organismo começa a sobreviver ali dentro da célula e viver dentro dessa célula, se replicar dentro dessa célula e muitas vezes caracterizando então um micro-organismo intracelular. É importante ressaltar um aspecto aqui, gente. Quando eu falei lá do neutrófilo, no neutrófilo eu falava lá do MOEC, né? Que você tem o neutrófilo sendo mais recrutado quando você estava enfrentando ali micro-organismo extracelular. Só que isso não é uma exclusividade do neutrófilo, tá, gente? Eu queria só chamar a atenção. Quando o micro-organismo é extracelular, você vai ter uma maior ativação, né, e um recrutamento ali dos neutrófilos, vão chegar rapidamente ali para combater esses micro-organismos. O que é o extracelular? Aquele que vive fora das células, né, nos tecidos, na matriz extracelular e se replica por ali. Macrófago combate o MOEC também? Sim, eu falei isso lá no vídeo. Tá? Monócitos, macrófagos, né, eles vão combater micro-organismos extracelulares também. Mas o destaque vai ser quando se envolvem os micro-organismos intracelulares. Então, assim, é como se fosse um macete para vocês diferenciarem aí. Ah, macrófago combate micro-organismo extracelular? Também, mas não é a célula que principalmente muitas vezes vai estar envolvida. Então, o MOIC, esse sim, você vai ter muito mais participação aí dos macrófagos do que os neutrófilos, por exemplo. Então, lembra, ambos fazem, por exemplo, o processo de fagocitose e baseiam seus mecanismos efetores pela fagocitose. Só que especialmente os MOIC, você destaca ali os macrófagos, os monócitos, e os MOEC, os neutrófilos, mas eles conseguem trocar ideia aí em ambos os tipos de combate a micro-organismos. Então aqui tem uma imagem, ela é um pouco talvez complexa, né? Mas para entendê-la com clareza, seria interessante vocês verem os nossos vídeos sobre os aspectos gerais do sistema imune. Então você tem lá na imunidade inata, a ativação da imunidade inata. Então vou deixar aqui um cardzinho, tá, que fala um pouco sobre como que a gente ativa essa imunidade inata, né, que são um vídeo falando sobre os nossos receptores de reconhecimento de padrões, que estão sendo demonstrados aqui nessa imagem. Esses receptores de reconhecimento de padrões reconhecem padrões, né, padrões moleculares, muitas vezes expressos em micro-organismos, que a gente chama de PAMPs ou DUMPs. Os PAMPs, quando se relaciona a patógenos, e os DUMPs, quando se relaciona a células danificadas. Então vamos verificar, por exemplo, aqui, ó, um dos nossos receptores é o receptor do tipo TOL. Ele está reconhecendo aqui alguma estrutura de um micro-organismo.
A gente tem ainda receptores que se envolvem com identificação de citocinas, né? E aqui uma citocina sendo mencionada é o interferon gama, que ele vai ter um papel importante na ativação dos macrófagos, como a gente vai ver aí em outros vídeos. Receptores para o sistema complemento, né? Moléculas do sistema complemento. E aqui a gente tem aqui, ó, um micro-organismo que está ligado a uma estrutura do complemento, a um fragmento do sistema complemento. Vou até aumentar aqui para a gente visualizar melhor. Então aqui é um processo que nós chamamos de opsonização. Então vou deixar o cardzinho aqui também para o sistema complemento. Lá vocês veem que o sistema complemento consegue opsonizar, né, que é marcar o seu alvo para ser fagocitado. Então essa opsonização ajuda também na ativação desses macrófagos. Além disso, o macrófago pode ser ativado, olha aqui ao lado do sistema complemento, né, por anticorpos. Anticorpos também podem opsonizar, assim como moléculas do complemento. Então aqui tem uma molécula de anticorpo do tipo IgG, que está marcando especificamente aqui esse micro-organismo para ser fagocitado. Já temos a marcação aqui dos anticorpos, do sistema complemento. A gente vai ter aqui ainda citocinas que ativam o macrófago também, L4 e L3, assim como o receptor também para o interferon gama. Então a gente já observa aí um papel de citocinas, assim como a gente verificou isso também nos neutrófilos. E aqui a gente tem um receptor de DAMP, né, que seria um receptor que identifica células danificadas. E aqui ele descreve aqui, ó, a fosfatidilcerina, que é uma molécula que geralmente as nossas células não colocam no lado externo da membrana celular, a não ser que essa célula esteja danificada ou esteja em processo aqui de apoptose. Então a gente mostra uma célula do nosso organismo que está sofrendo apoptose, está morrendo. Então essa célula morta precisa ser removida do tecido, né? Uma das funções do macrófago vai ser isso. E aí a fosfatidilcerina é o sinalizador que a gente vai observar aqui. Então observem que todos esses mecanismos que a gente está vendo aqui, eles vão direcionar respostas para ativar esse macrófago para ele fazer alguma coisa. A nossa série de vídeos ele vai, de certa forma, então, mostrar que essa célula tem mecanismos de ativação distintos, e esses mecanismos de ativação distintos vão levar aqui à produção de respostas celulares que vão culminar nas suas funções, que é o objetivo da nossa discussão aqui hoje. O que esse macrófago vai conseguir fazer? Ele vai participar de processos inflamatórios, ele vai eliminar micro-organismos, ele vai participar de processos de reparo de tecidos e também na homeostase de tecidos, né, para resolver, para concluir processos inflamatórios também. Nós vamos citar aqui vários desses momentos, né, em que o macrófago atua nas respostas imunes, mas é sempre importante ter em mente que tudo isso aí se cruza, né, com suas funções. Então, quando eu falei aqui killing dos micro-organismos, eu estou chamando a atenção para o seu papel no combate aos micro-organismos, especialmente os intracelulares. Mencionamos lá nos neutrófilos, né, o papel das espécies reativas de oxigênio, do óxido nítrico. Isso é importante também, mecanismo efetor para a destruição de micro-organismos intracelulares. Então, a gente consegue aqui chamar a atenção para vários aspectos dos macrófagos. Acabei dando spoiler de várias das suas funções, então vamos descrevendo essas funções aqui.